Hoje, em nosso programa, saiba por que o deputado Carli Filho não foi a julgamento popular. Ainda no programa de hoje, entendam o caso do Morro do Boi, onde um jovem foi assassinado e sua namorada ficou paralítica. E o caso da médica Virgínia, da UTI do Hospital Evangélico. Assistam, porque o nosso entrevistado hoje é o especialista em direito criminal, Elias Matarassade. E eu, Solomar Rockenbach, apresento o programa Uma Janela para a Cidade, no intuito de informar, esclarecer e, acima de tudo, fazer cidadania. Aguardem. E dando continuidade ao nosso programa, hoje o entrevistado é o Dr. Elias Matarassade. Seja bem-vindo ao nosso programa, o programa Uma Janela para a Cidade, doutor. E, de início, eu gostaria de lhe perguntar como um advogado que atua na área criminalista consegue se tornar um advogado de renome nacional e internacional. Olha, Solomar, é um prazer estar aqui com você. Trabalho maravilhoso, bem intencionado. E é uma honra poder, de alguma forma, contribuir com este trabalho. Veja, a advocacia criminal, ela é uma advocacia de desafios. E não são poucos os desafios. A sociedade acompanha muito de perto as questões criminais, normalmente naqueles casos em que a probabilidade de uma injustiça é mais acentuada. Logo, os casos da área criminal são mais discutidos em sociedade, nas famílias. Tanto que você não vê, por exemplo, juízes, ministros citando frases de advogados criminalistas. Não, porque o nosso compromisso não é com a academia, não é com a faculdade, não é com a universidade. Nosso compromisso é com a cidadania. Mas você não vê juízes citando, via de regra, o que advogados criminalistas dizem, mas você vê famílias nos finais de semana, nas mesas, nos almoços em família, você vê o assunto voltado à advocacia criminal e àqueles que nela atuam. Então, a advocacia criminal, como desafio, ela é, assim, seguida pelas famílias. E, atualmente, com redes sociais e essa facilidade de comunicação, os casos tomam repercussão e, com eles, o advogado acaba também ficando conhecido. Doutor, é natural que o senhor é um advogado reconhecido em todo o nosso estado e nosso país, devido à sua atuação nesta área. E é importante de falar em alguns casos que o senhor atuou, como, por exemplo, no caso do deputado Carli Filho. Por que tanta demora desse julgamento? Por que não ocorre? Qual a sua opinião a respeito, doutor? Veja, a vida reserva para alguns advogados, e no meu caso reservou, trabalhar em casos extremos. É o limite da advocacia criminal na acusação, é este caso que você se refere, e é o limite da advocacia criminal na defesa, que é o caso da médica do Hospital Evangélico. Neste caso que você se refere, o desastre aconteceu em 2009, em maio, e 2009 foi dedicado para um inquérito policial, com perícias, um inquérito bastante conturbado, bastante complexo. Mas em 2009 mesmo, o ex-deputado teve que renunciar para não se submeter a um processo de cassação que nós ingressamos. Em 2010, virou de inquérito para processo criminal e caminhou pela segunda vara do júri de Curitiba. Muitas audiências, N testemunhas, enfim, ouvir peritos. Foi uma coisa assim, hercúlea, uma coisa muito trabalhosa. 2011, termina 2010 para 2011, com o juiz determinando que ele fosse julgado pelo júri. 2011 entra para que os tribunais, então, começassem a atuar. A defesa recorre, a acusação pelo Ministério Público também recorre. Em 2011, o Tribunal do Paraná decide e confirma o julgamento pelo júri. A defesa recorre, o Ministério Público recorre e vai a Brasília. Nós ficamos, então, 2012 e 2013, discutindo em Brasília questões de direito.
se deveria ser julgado pelo júri ou não. Brasília acabou anulando a decisão aqui do Paraná e pedindo que o Paraná proferisse outra. Nós estávamos, inclusive, com o júri marcado para o ano passado, para março de 2012. Perdoe, março de 2013, o júri estava marcado. Brasília mandou suspender, anulou e este ano nós começamos com o Tribunal do Paraná decidindo novamente, corrigindo os problemas técnicos e determinando que ele fosse julgado pelo júri. Então, hoje, no Paraná, a questão é finita, é acabada. Está determinado que ele seja julgado pelo júri. Pendem aí alguns recursos, embargos de declaração, possivelmente a defesa tente subir a Brasília, mas os caminhos estão se afunilando. Em breve nós teremos um julgamento pelo júri aqui em Curitiba, na segunda vara. Então é um caso que a população quer saber o resultado, porque houve uma tragédia com esse acidente e é importante que todos tenham as mesmas condições de defesa, no entanto, de julgamento também, né, doutor? Porque em nosso país, muitas vezes, o pobre é julgado rapidamente. Quem tem mais recursos, aquele mais abonado pela situação financeira, demora um pouco mais porque procura todos os caminhos judiciais cabíveis no sentido de sua defesa. Doutor, outro assunto que seria importante a gente voltar um pouco no tempo e relembrar aqueles que nos assistem, aquele caso do Morro do Boi, que o jovem foi brutalmente assassinado e a moça ficou paraplégica, como é que está aquela situação, doutor? Eu quero começar com uma notícia boa. Eu, há alguns dias, recebi uma mensagem da Monique Pergorari, que é justamente a vítima, a sobrevivente, que ela está se recuperando bem, ela estava sem poder andar, mas a recuperação dela está avançada. Em breve ela poderá voltar a Curitiba já caminhando com suas próprias pernas, ainda que apoiada. Então, é uma notícia boa. O caso terminou com condenação de mais de 60 anos de prisão do acusado. O acusado cumpre a pena e nós esperamos, evidentemente, que isto se solidifique, já não cabendo mais recursos, não há nenhum erro processual que tenha algum relevo para anular. Foi um caso que, infelizmente, colocou o Paraná no cenário nacional em uma temporada de verão com uma desgraça destas. Desestimulando, inclusive, o uso de trilhas. Jovens costumam, no verão, andar em trilhas, etc. Agora vem esse fantasma, esse perigo de andar em trilhas para o lazer, para o exercício físico, acaba lá perdendo a vida por ato deslocado de pessoas delinquentes. Lamentável e realmente uma caminhada ecológica que todos procuram oferecer em todas as oportunidades turísticas, né? Porque é um exercício, é saúde. E muitas vezes acontece um episódio desse lamentável e que gera um fantasma para aqueles que visitam o nosso litoral, que é um bonito litoral que se diga. Doutor, seria interessante a gente ressaltar também que muito se ouviu na mídia paranaense nacional e o senhor defende. A doutora Virgínia, como é que está aquela situação? Tentar armar para cima da doutora? Qual a realidade desse processo, doutor? Olha, a primeira pergunta que eu fiz a ela, quando eu fui chamado, me ligou um filho da doutora Virgínia, de nome Leonardo, no momento ali, apavorado, me ligou um deputado também, que era o doutor Zakharov, que tinha trabalhado lá há muitos anos, lembrou o meu nome e, olha, tem uma médica precisando agora de você em tal lugar, na delegacia ou no núcleo, né? Está sendo interrogado e com prisão. Atenda que é uma pessoa de bem. Fui à delegacia, qual foi a primeira pergunta que eu fiz a ela, sem conhecê-la pessoalmente? Interrompi o interrogatório que estava em andamento e chamei e disse baixinho para ela: doutora, tudo que a senhora fez naquela UTI tem respaldo na literatura médica? Ela falou sim, tudo que eu fiz lá tem explicação na literatura médica. É uma má compreensão do seu trabalho aqui? Ela disse exatamente. Falei, então eu aceito a causa. Tanto que não nos reservamos ao direito de ficar em silêncio. Eu pedi para ela continuar com o interrogatório, porque esclareceria o sistema. O que aconteceu no caso da médica foi uma catástrofe. Eu sintetizei esses dias um raciocínio que usei no tribunal. Neste caso, os que menos conheciam foram os que mais suspeitaram. E agora o que está acontecendo? Não está conseguindo provar o Ministério Público
que aquelas pessoas que morreram na UTI foram mortas por alguém. Então, eu digo, morrer alguém não é crime. Crime é matar alguém. O problema é provar que a morte tenha ocorrido por ato humano de terceira pessoa ou de alguém. Isso no processo não ficou provado. Agora, tanto que a justiça deu um voto de confiança, outorgou a liberdade para ela está em casa cumprindo com todas as determinações judiciais e mais. Agora a justiça nomeia peritos, pessoas da área médica que entendem de medicina intensiva. Vão lá pegar os protocolos nacionais de medicina intensiva, protocolos nacionais de sedação, vão comparar com os prontuários e vão ver que o que foi feito naquela UTI para aqueles pacientes era o que determinam os protocolos nacionais. Então, a tese da defesa ali continua a mesma, sempre é que não existe prova de crime. O que ela praticou lá é medicina intensiva. E, no final, a justiça vai proclamar que lá o que se praticou foi medicina intensiva. Só que, catástrofe para uma vida, para várias vidas de pessoas que tiveram questionadas a sua profissão, o exercício da sua profissão, publicamente demonizadas. Isso é irreparável para as pessoas. Tivemos que viajar com a doutora Virgínia para algumas audiências, em São Paulo, por exemplo, na Vara Criminal de São Paulo, para ouvir uma precatória, e nós vimos que quando entramos com ela no fórum em São Paulo, simplesmente para tudo para ficar olhando para a doutora Virgínia. Agora, tem um detalhe, médicos, advogados, pessoas mais esclarecidas, principalmente da área de saúde, sabem o que aconteceu, sabem que foi por má compreensão do exercício da medicina intensiva. Nós esperamos que em breve a justiça estabeleça que não existiu crime naquele lugar para que ela possa prosseguir na sua vida, ou melhor, no que restou de sua vida. Isso é importante que você preste atenção, porque muitas vezes em nosso país a pessoa é condenada sem o julgamento devido e sem uma análise de tudo aquilo que foi comentado nos meios televisivos. É lamentável. É lamentável porque o crime ele deve ser apurado na sua plenitude. Como, por exemplo, roubar é crime, né, doutor? E, no entanto, vocês estão vendo, até gostaria de ouvir a sua posição e opinião sobre o mensalão, o desvio do metrô de São Paulo. Isso aí, no meu entender, se é realidade, é roubo. E por que até agora ninguém consegue chegar a um consenso final sobre esse assunto, doutor? Veja você, para que aquela pessoa que está nos assistindo, para o seu audiente entender bem, sempre existiu na face da terra, nas comunidades, em todos os lugares do mundo, e sempre, criminosos e crimes. Isto não adianta a gente querer fazer desaparecer de vez, é impossível. E direito é obra de cultura de um povo. Agora, evidentemente que, neste momento, muitas cabeças estão pensando em como fazer o mal para outras pessoas. É uma questão que merece estudos de especialistas. Mas o direito, ele vem e estabelece regras. As pessoas não cumprem aquela regra e devem ser responsabilizadas. Agora, você tem que entender também que a ganância humana não tem limites. Então, pessoas que se instalam em governos, eu não falo aqui de partidos, e aliás, eu defendo pessoas de todos os partidos. Eu não tenho predileção por nenhum, eu simplesmente observo o direito violado, como todos os advogados, e aliás, quero fazer justiça aqui, existem grandes advogados de todas as áreas aqui em Curitiba e no Paraná. Nós somos um celeiro de grandes profissionais no Paraná. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, você não pode nem deixar de punir e nem punir de maneira injusta. A pessoa deve responder por aquilo que fez, não mais. E exatamente esse equilíbrio é que nós não estamos conseguindo. Ou se faz e se incorre em excessos, ou seja, olho por olho, não mais. Pior, apenas olho por olho já estaria bom, mas nós estamos lá no começo dos tempos. Por quê? Porque hoje apenas mudou a data, o pensamento continua o mesmo. É a punição cega, o excesso de punição, o descuido e a injustiça. E mais, cadeia.
não é lugar nem de rico nem de pobre. Cadeia é lugar de culpado. E ainda assim, no seu exato grau de culpa. Você não pode, por exemplo, acontece um delito de uma pessoa que... qualquer crime, você não pode nem separar crime é crime. Você não pode, a pretexto de fazer justiça, condenar uma pessoa por mais do que ela fez. Então, esse cuidado, esse preparo os advogados têm que ter, porque hoje o advogado é uma espécie de guardião para que aqueles que exercem poder, juízes, desembargadores, ministros, o Ministério Público acusando, para que eles não se excedam. Então, é bonito ser juiz, distribuir a justiça, aplicar a lei? É bonito ser promotor, acusar? Sim. Agora, qual é a nossa missão? É não deixar que eles se excedam. Porque tenho para mim que investigar, andar nas ruas com uma viatura e com uma farda, é um ato de amor pela população. Você não pode andar com uma viatura daquela, com a estrela de xerife armado, com ódio. Você tem que andar dentro de uma viatura com amor pelo próximo. Você tem que exercer a investigação criminal com amor. Você tem que acusar criminalmente com amor pela tua profissão de promotor. Você está acusando um próximo, teu irmão, um compatriota brasileiro. Faça com amor. Julgue com amor. Então, o que está nos faltando... E outra, em caso de executar uma pena, que também a execução penal seja feita dentro da perspectiva da recuperação do indivíduo, ou seja, o processo de execução de pena é um ato de amor. E hoje não está sendo observado assim. Os presídios estão abandonados, as pessoas estão sendo degradadas lá dentro. E o governo não está investindo nisso. E necessariamente essas pessoas voltarão para a sociedade. Então, a pergunta é, a pessoa vai para o sistema penitenciário e volta igual, melhor ou pior? Deveria voltar melhor, mas infelizmente está voltando pior quando volta. Isso aí é uma realidade que a gente sente dia a dia, que essa recuperação não está existindo. Doutor Elias, seria importante o senhor destacar também qual a importância do advogado na sociedade. Olha, o advogado, na realidade, é um ombudsman, é um ouvidor da sociedade. Em nossos escritórios é que sangra a cidadania. A pessoa vai lá com o direito violado contar que o filho está preso, que o pai está preso, ou que o vizinho derrubou o muro, invadiu um limite. Enfim, é lá que as pessoas vão levar aspectos de seu direito violado. E sem custo nenhum para o governo. Nós fazemos uma triagem, separamos, às vezes uma pessoa chega lá com um saco de documentos, pretendendo ter algum direito e não tem. Você fica 2 semanas examinando aqueles documentos para dizer à pessoa que ela não tem direito. Imagine, eu disse para um juiz esses dias em São Paulo, o que seriam de você se não fôssemos nós? Por quê? Porque já imaginou você receber, disse para o juiz no teu gabinete, um cidadão com um saco de documentos sem nós? Então não, nós já chegamos ao juiz com a petiçãozinha pronta, com a documentação toda organizada, com a narrativa do fato, com a invocação do direito, com o pedido de tutela jurisdicional, o que nós queremos do judiciário, de forma organizada, educada. Isto, o quanto de sacrifício e lágrimas esconde uma petição, esforço pessoal de muitos colegas advogados, não é levado em conta por muitos juízes, que não lembram, pelo menos, desse esforço hercúleo dos advogados em prol da justiça, e sem custo para o governo. Por isso que o nosso estatuto fala, no seu ministério privado, o advogado presta serviço público, e realmente prestamos. E aí vem a indispensabilidade do advogado, que está na Constituição Federal, no artigo 133, e também na inviolabilidade. O advogado não pode ser, por exemplo, punido pelo que diz num processo. Ele tem que ter liberdade para falar num processo. E muitos também não entendem isto. Então é um trabalho constante, e a OAB tem feito um grande trabalho de defesa das prerrogativas profissionais, sempre em prontidão para qualquer violação. Aqui no Paraná, Dr. Juliano Breda, com o vice-presidente, Dr. Cássio Teles, comandam ali uma máquina que defende a prerrogativa do advogado. Inclusive,
eu tenho sugerido ao Conselho de Medicina que faça isso, crie uma comissão de defesa de prerrogativa dos médicos, porque, caso contrário, se o órgão de defesa de uma classe, ou o órgão autorregulamentador da classe, virar autofágico, destrói a profissão de advogado, destrói a profissão de médico. E disse mais, que teria que inocular nas veias do Conselho Regional de Medicina ou do Conselho Federal de Medicina sangue tipo O, sangue tipo A e sangue tipo B, sangue tipo OAB, para defender os médicos. Eu creio que um médico também, quando está violado, deveria ligar para a CRM e vir um representante para fazer a defesa do profissional. Assim nós teríamos o bom profissional preservado e o mau profissional tirado do mercado. Com certeza o Conselho existe para essa finalidade de apoiar os bons profissionais, né, doutor? E no que o senhor acaba de nos falar, muitas vezes é esquecido pela própria sociedade. Nós queremos que os processos sejam céleres. Imagina como seria se não tivesse esse trabalho inicial dos advogados, como seria a nossa justiça. Se reclamamos da justiça porque não andam os processos, né, doutor? Imagina se o juiz tivesse que analisar tudo isso. Com certeza nós não teríamos justiça, seria uma coisa totalmente parada. Doutor, o senhor como advogado bem-sucedido, na área que o senhor atua, o senhor mantém um instituto. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco desse instituto. O que significa isso que a nossa sociedade quer saber, doutor? Veja você, num ponto da minha profissão, da minha vida pessoal, a minha filha mais velha, Luísa, chega para mim e diz: pai, eu vou fazer direito. E entra numa faculdade. A segunda: pai, eu vou fazer direito. A primeira se forma, a segunda está na faculdade. A terceira quer estudar direito também. Eu pensei assim, bom, o que vocês precisam? Para as filhas, vocês precisam falar bem, escrever bem e se apresentar bem. É o que se espera do profissional do direito. Então, com este intuito, com o pensamento um pouco de pai, nós fundamos o Instituto Elias Matarassali, chama-se IEMAP, que é as iniciais, e nós estamos ensinando oratória, como a pessoa deve se apresentar perante o público para falar, oratória, etiqueta corporativa, como, por exemplo, se trajar, como conversar com um juiz, com um promotor, com um ministro, com um delegado, com um preso, como se relacionar com a família do cliente, com o cliente, enfim, são dicas profissionais valiosíssimas. Como se apresentar em público, como expor uma ideia com clareza, com concisão. Inclusive há casos que têm que ser tratados na oratória, por exemplo, por fonoaudiólogos, que nós disponibilizamos, psicólogos, também precisa, porque a pessoa, quando fala, olha, a palavra é tua, a mão começa a transpirar, a pessoa começa a ficar nervosa. Então, nós temos todo um treinamento para que a pessoa vença a timidez e se expresse bem. Porque a ferramenta da advocacia, em qualquer área, é a palavra, é o uso da palavra escrita, o verbal. Então, aí nós iniciamos um trabalho de oratória e também curso prático de advocacia criminal. Por exemplo, o advogado, quando passa por nós, ele aprende a dizer, por exemplo, qual o meu objetivo. Eu vou numa delegacia, qual é o meu objetivo? É conversar com o delegado, com o escrivão, mas conversar o quê? Duas coisas você tem que atingir. Qual é a acusação? É a pergunta. E quais são as provas que você tem aí? Deixa eu examinar. Depois disto, ele vai tirar cópia, vai requerer o que ele entende de direito, vai conversar com a pessoa aprisionada com essas informações já, para poder levar a ela um alento, uma esperança. Então, tudo isto, enfim, é do nó da gravata ao Supremo Tribunal Federal, na área do processo penal, que nós tentamos passar para os colegas. E lá, inquérito policial segundo o advogado de defesa, inquérito policial segundo o delegado, convidamos grandes delegados para dar aula, o inquérito policial visto pelo Ministério Público, convidamos membros do Ministério Público para ministrarem suas aulas, depois repetimos na ação penal a visão dos três protagonistas maiores, juiz, promotor, advogado, sustentações orais, comportamento em audiência, enfim,
É todo um trabalho para tentar preparar o profissional, que ele já tem o saber, ele ofere o saber na faculdade, mas a nossa proposta é transpor do saber ao saber fazer. É a questão prática, que hoje as faculdades, infelizmente, com esses atropelos, acabam deixando a desejar. E nós tentamos suprir isso. Isso é uma demonstração de que aqueles que atingem o sucesso se preocupam e contribuem com a sociedade, que é uma contribuição com a sociedade, porque você está formando profissionais, está qualificando profissionais para bem atender aqueles que necessitam. Doutor, estamos chegando ao nosso final, mas eu não poderia deixar de fazer uma pergunta, porque o senhor também atua na área do magistério. E qual a sua visão dos cursos de direito em nossa capital e em nosso estado? Veja, nós temos grandes professores, grandes faculdades, mas alguns pecados estão sendo observados na questão do ensino jurídico. Primeiro, que as entidades, muitas olhando apenas o lado financeiro, e disse esses dias, num evento que estava o professor Miguel Realo Júnior aqui em Curitiba, eu disse que morreu a filosofia como mãe de todas as ciências. Parece que hoje a madrasta é a economia. Tudo é feito com base em princípios econômicos e não filosóficos. E tiraram os estímulos dos grandes professores e substituíram grandes professores por pessoas que não têm tanto conhecimento, pagando menos, inclusive, e o lado prático. Fecharam as portas das universidades, das faculdades para as práticas. E aí o aluno sai, acaba passando no exame de ordem, passando até em concurso para magistrado, para promotor, mas sem nada de prática. Então, você pega hoje um promotor que passa no concurso, ele precisa também de oratória, ele precisa também conhecer o inquérito policial na prática, conhecer as prisões, magistrados igualmente. Então, hoje, nós precisamos de faculdades que olhem o que estão incutindo na cabeça dos alunos e, do lado prático, o que ele vai fazer com aquele conhecimento. Então ele sai de lá com o conhecimento, com o saber, mas lhe falta o saber fazer. E o que faz falta na pessoa isto? A pessoa sai de lá e acha que não pode abrir um escritório, e não pode mesmo. Porque para abrir um escritório, para receber um cidadão, ele já tem que saber o que fazer. Porque se ele errar, ele pode até responder civilmente, terá que indenizar o cliente por algum dano que ele cause. E se isso acontecer com uma pessoa que está começando, desestimula, a pessoa desiste até da profissão. Então, é muito importante esse preparo psicológico. Eu não vejo nas faculdades muitos advogados militantes. Existem juízes, grandes juízes dando aula, promotores, mas estamos falando de advocacia. A advocacia não é maioria, digamos assim, aliás, é minoria absoluta. Mas eu falo daquele advogado, só advogado. Não advogado que é carreirista, que faz, por exemplo, da academia ou do magistério seu fim maior. Eu falo aquele advogado que está o dia todo no escritório e à noite ele vai para uma faculdade ensinar. E não são muitos que têm vocação. Por exemplo, eu não tenho vocação para o ensino regular em faculdade, não segui por esse caminho. Agora, prefiro o ensino prático. Então, as faculdades fazendo a parte delas, sai o aluno de lá e precisa de um curso prático. Então, tomara que deixe de precisar de curso prático. Tomara que o IEMAP fique no passado, porque hoje é absolutamente necessário o ensino da prática. Ok, doutor, você sabia que o doutor acaba de nos falar? Acho que é importante prestar atenção e nós queremos agradecer a sua participação no programa Uma Janela para a Cidade. Nosso programa está sempre à disposição, porque pelo seu conhecimento nós poderíamos fazer 3, 4 programas agora. No entanto, o nosso tempo é limitado. Doutor, muito obrigado e até um próximo programa, se Deus permitir, e com certeza Ele irá permitir. Um abraço a todos e até o próximo. Okay.